Aventureiros! Que bom ver vocês aqui! Sim! Não, você não tá vendo errado, eu estou na praia. E tem gente ainda que diz que eu estava na pior. Eu estou em Dewata e finalmente estou podendo relaxar um pouco. Depois de toda a confusão na aventura passada em Ayutthaya, eu vim para a próxima ilha e cheguei aqui, em Dewata, curtindo as ondas deslumbrantes que dão descanso até a alma. Dewata é um belo e pacífico país insular, ou seja, formado por várias pequenas ilhas. É uma joia brilhante no meio do oceano, uma terra de templos antigos e vilas tribais. E o mais legal é que aqui é um ponto turístico, cheio de pessoas, inclusive de Runemídica. Algumas delas estão de férias, outras seguindo a rota marítima, como eu, para voltar para o continente. Finalmente, eu já me sinto mais perto de casa. E em breve vou poder procurar o rei para tentar parar a guerra. Se você não sabe do que eu estou falando, assista os vídeos de Aruna Feltz, Vence e Raquel aqui no canal. Você deve estar se perguntando se tá tudo nos conformes, porque eu tô aqui perdendo tempo na praia? Bom, porque o próximo barco só vai sair daqui a alguns dias. Então eu resolvi aproveitar e curtir ao máximo que eu puder aqui desse paraíso. Mas eu não tô de bobeira na vida não, aventureiros. Eu pude conversar com vários turistas e encontrei algumas pessoas aqui de Prontera. E quer ouvir algo estranho? Aparentemente, não tem nada acontecendo em Prontera. Quando os turistas saíram de lá, o rei continua rei? Nenhuma guerra está acontecendo lá. Eu estou preocupado, aventureiros. A essa altura, a coisa já deveria ter estourado por lá. O que está acontecendo? Será que o rei foi avisado a tempo e evitou a guerra? Será que Aruna Feltz desistiu de invadir Runemídica? Ou talvez os sacerdotes moderados deram fim à guerra a tempo? Eu não tô confiando que tá tudo bem não, sabe? Na verdade, é tudo muito estranho. Eu já estou com a passagem comprada para o primeiro barco amanhã, e apesar de eu estar aqui na praia aproveitando, eu preciso ir procurar um hotel para passar a noite. Aqui é cheio de bangalôs lindíssimos, e tudo aqui é barato. A vila de Dewata abriga as mais diversas pousadas e dormitórios, perfeitos para casais que não querem pagar 100 yuzenes em Jawai, além de feiras de frutas e restaurantes. Vários casais vêm passar a lua de mel aqui, ao invés de gastar todo esse dinheiro lá em Jawai, por causa dos preços baixos e das ilhas paradisíacas. Além disso, aqui existe paz. Dá pra acreditar? Eu finalmente achei um lugar onde não vou encontrar problemas. Praia bonita, crianças brincando na areia. Até mesmo a tribo nativa de Dewata está em paz com o governo da cidade. A religião daqui também só quer paz. É um tipo de budismo, existem templos e monges aqui. Veja, Dewata é inspirada na Indonésia. O nome Dewata significa deuses na língua local. O maior símbolo da cidade é o Templo de Borobudur, lugar de meditação dos monges budistas. O templo existe de verdade, fora do jogo, e foi tombado como Patrimônio Histórico Mundial pela Unesco em 1991. Viu? Acho que depois de tudo que eu passei, eu mereço sossego. Fiquei sabendo que de noite vão ter fogos de artifício aqui na praia. Já posso até imaginar, com a brisa do oceano, o barulho das ondas e as luzes dos fogos de artifício. Será uma noite maravilhosa. Eu também quero conhecer a tribo dos Jati, que faz parte de Dewata. Ouvir as histórias deles para o meu repertório. A ilha é um antigo paraíso tropical e deve ser repleta de histórias misteriosas. Bom, vamos fazer um roteiro. Eu quero conhecer as vistas de Dewata, do norte do cais até o centro da cidade. Preciso passar nos chalés e alugar um local para dormir, no extremo nordeste da cidade. É lá onde ficam os recém-casados, os viajantes que procuram uma escapada tranquila. A oeste fica o imponente pagode de pedra, conhecido como Borobudur, coroado com pequenos santuários onde os visitantes podem fazer desejos de boa sorte, poder supremo e assim por diante. Dado tudo que venho passando, ir lá dar uma rezadinha não seria má ideia. Ao nordeste da cidade fica uma pousada da era colonial, exibindo uma mistura de arquitetura de Dewata e continental. Logo acima do complexo Borobudur está o caminho que conecta a cidade de Dewata à vila onde vive a tribo Jati. E falei pra vocês, eles geralmente ficam sozinhos, mas tratam bem os visitantes amigáveis. Vai ser um grande dia, aventureiros! E sabe o que mais? Eu acho que eu mereço. Na praia, eu fui até o restaurante Pé na Areia com um jeitão de quiosque. Lá, além de comer, eu aprendi umas coisas. Por exemplo, os pratos de Dewata têm nomes especiais baseados em cada tipo de comida. Se o nome do prato tiver goreng nele,
são comidas misturadas ou fritas. Se for um tipo de bacá, então são comidas grelhadas. E se for um satê ou satélite, você estará comendo um prato de espeto. E tem os pratos com nomes de ingredientes básicos. Na ilha de Wata, chamam arroz de nasi, macarrão de mie, pão de roti, frango de ayam, peixe de ikan e milho de jagung. Então, se o arroz é frito, aqui chama de nasi goreng, e macarrão frito de mie goreng. Legal, né? No cardápio de hoje tinha nasi goreng e satê. Eu peguei os espetinhos, o satê, pareciam deliciosos. Os turistas daqui também não perdoam a comida, comeram a beça. Tá tudo ótimo, mas eu não tenho muito dinheiro para gastar. Preciso alugar um local para dormir. Andei pela cidade para dar aquela sondada básica, conhecer o local para evitar confusões. Uma senhora me alertou sobre seu marido mentiroso, que gosta de enganar viajantes. Ele fica contando histórias de que foi um grande aventureiro e que encontrou um macaco cruel certa vez, ou que lutou com a Siba. Segundo a senhora, seu marido viveu a vida toda aqui em Dewata. Porém, ele sempre encontra viajantes e os engana com as suas histórias. Mais tarde eu encontrei o cara. Ele chamava a si mesmo de aventureiro Semanhak. Ele dizia que enquanto viajava pelo mundo, quando era mais jovem, ficou amigo do macaco, Siba, águia, serpente. Confesso que eu não entendi muito bem do que ele estava falando. A desculpa que o senhorzinho deu para não se aventurar mais é que ele não podia abandonar sua querida mulher e seus netos. Até mentindo é fofo. Dewata é um local muito encantador mesmo. Antes de me despedir, Semanhak me disse que um dia eu teria algo ou alguém muito precioso em meu coração. Oh, eu gostei desse lugar, aventureiros. Depois de sair da praia, eu resolvi conhecer o templo budista. Na real, eu esperava conseguir convencer os monges a me deixar passar a noite em um dos templos, para não ter que gastar o dinheiro com um bangalô na cidade. Se eu fizer isso, eu vou ficar literalmente zerado. Acabou a grana toda e eu ainda estou escrevendo umas músicas sobre o tigre Samin. É uma história lá de Ayutthaya que eu acho que pode me render uma grana nas minhas apresentações pelo mundo. Se estiver curioso, assista o vídeo de Ayutthaya, que lá eu conto. Cheguei ao templo. O budismo é uma das religiões, porém devido à diversidade cultural e religiosa, o país abriga uma abordagem única ao budismo. Aqui os Dewatas também veem Buda geralmente como um ser iluminado, ou um mestre espiritual. No entanto, existem algumas nuances culturais e influências locais. Em Dewata, há uma tendência de sincretismo religioso, principalmente na ilha principal, onde o budismo se mistura com o hinduísmo e até mesmo com tradições locais. Nesse contexto, algumas representações e aspectos do budismo podem assumir uma forma mais simbólica, onde Buda é visto de maneira semelhante aos deuses hindus, mas ainda não como uma divindade no sentido escrito. Um monge calmo na entrada do templo me explicou que esse é um pagode. Não é o estilo musical, e sim, eu já criei várias piadas em minha cabeça sobre isso. Pagode aqui é o local usado para venerar o grande Buda. O templo de Borobudur é um dos maiores e mais antigos monumentos budistas do mundo, e simboliza a importância histórica do budismo na região. Esse patrimônio é amplamente respeitado, e o Buda é reconhecido tanto como uma figura espiritual, quanto como uma parte significativa da herança cultural. O Buda é o deus do mito de Dewata, e ele é o rei das almas e o líder de todos os deuses. Lembra o que eu disse sobre sincretismo religioso? A maioria das religiões budistas vê em Buda apenas como um ser iluminado, mas não um deus. Aqui a coisa se mistura. O Buda é o guardião das almas e muitas vezes descrito na dança tradicional como um lutador contra antigas almas inimigas. Os monges me explicaram que em Dewata eles acreditam que há muitos deuses protegendo cada local da ilha. A terra e as florestas e a tribo, então eles têm definições diferentes para o Buda, geralmente descrito como urso, tigre, dragão, serpente e leão. O Buda Leão, por exemplo, é um dos barões famosos venerados em Dewata. Aqui no templo, as torres e o local ficam à beira de um penhasco, à beira da praia. Dá para sentir a brisa fresca do oceano. Esses monges podem rezar curtindo a brisa. Existe uma torre de veneração ao Buda em Dewata, mas cada templo tem uma dessas torres. Poucas pessoas passam por essas daqui além dos monges. Os turistas preferem ver a grande torre. Ela fica conectada ao templo, mas não necessariamente dentro dele. A torre é tão grande
e nem parece uma torre. Parece mais um monumento. Veja, aventureiros, o templo de Borobudur venera o Buda da ilha de Wata do século IX. Esse templo foi feito com 6 plataformas quadradas, 3 plataformas redondas e 2.672 painéis simbólicos de salvação, além de 504 estátuas de Buda. Como eu sei disso? O guia turístico da cidade estava explicando isso quando eu cheguei a Borobudur. Ele explica ainda que o alojamento do meio está localizado no centro da plataforma superior, cercada por 73 estátuas de Buda. É muito Buda, viu? O templo ainda é famoso e procurado para peregrinação por muitos monges que veneram o Buda. Ele tem grande parte nos negócios de propaganda e turismo. Bom, ficar aqui com os monges não rolou. O templo é mais um esquema de negócio para turismo do que tudo. Capaz deles me cobrarem mais que o bangalô. Antes de sair dos pagodes, eu segui o conselho de um dos monges e pedi para Buda realizar um pedido e me levar logo de volta para Runimídiga. Depois do templo, voltei a perambular pela cidade. O Dewata, o que eu mais achei foi turista, viu? Crianças brincando de esconde-esconde e pique. Pais enlouquecidos que perderam os filhos de vista, casais em lua de mel. A ilha estava um fervo e foi muito difícil achar locais para me dar informações. Quando finalmente eu achei um nativo de Dewata, era um maluco que não parava a falar sobre cocos, cada detalhe da anatomia do coco. No mais, a ilha é linda, sem igual. Natureza, paz, espiritualidade. Meu tipo de lugar, viu? Pude conhecer um casal local também, já mais velhos. Eles me contaram um pouco da vida deles e como eram felizes no casamento. Aproveitei e peguei direções para ir até as pousadas. Lá, além de muitos casais melosos, eu finalmente encontrei alguém que poderia alugar uma cabana para mim. Eu preciso voltar aqui um dia com a minha Zafira, minha musa. Seria maravilhoso, viu? O cara que poderia me ajeitar em um quarto fazia vinhos, bastante tradicionais em Dewata. Que interessante! Eu adoro vinho. Velhote estava bem preocupado, aventureiros. Ele ficava se queixando de que não recebeu notícias da tribo Jati ainda. Perguntei a ele o que estava pegando e ele me contou que os líquidos iriam estragar. Eu não estava entendendo nada, então perguntei o que aconteceu. O velhote chamava Memo. Ele ficou surpreso quando eu interrompi seus pensamentos. Me disse: "Oh, você é o jovem que vem vagando por todos os lados da cidade, né?" Ué, tá cheio de gente aqui, como ele sabia especificamente de mim? Meu senhor, você não tá me confundindo, não? Memo me pediu desculpas e me disse que ele estava esperando alguém. Ele disse que, como eu podia ver pelas jarras no quintal, ele vive da fabricação de vinhos tradicionais. Ele vende bem na ilha de Dewata por causa dos turistas, e que esse vinho tradicional é fabricado há 4 gerações, e que esse arco está sem estoque. Ele falou isso apontando os jarros. O velhote ainda me explicou que precisava de óleo de palma, que é o óleo do fruto da palmeira. Na minha terra a gente chama isso de coco, mas tudo bem. O caso, aventureiros, é que o óleo vem da tribo Jati, e se ele não chegar logo, os ingredientes da fabricação vão estragar. Seu mesmo, isso é um problemão. O velhote vai perder todo o investimento dele se não fizer os vinhos logo. A venda para turistas, estabelecimentos, tudo. Bom, eu não preciso nem falar o que aconteceu depois, né? Memo olhou para mim com cara de pânico e perguntou se eu estava ocupado. Te contar, viu? Eu não tenho um dia de paz. Deve estar escrito na minha testa, marido de aluguel, ou coisa do tipo. Só pode. O negócio é o seguinte, seu Memo. Eu te ajudo se você puder me arrumar um quarto para eu passar a noite. O que você acha? Ele olhou para mim com cara de preocupação e me disse que isso seria impossível. E a ilha está toda ocupada, inclusive a pousada. E ontem chegou um barco onde os turistas alugaram todos os chalés e quartos das pousadas. Ah, não. Memo disse para eu não entrar em desespero. Ele me disse isso enquanto ele entrava em desespero. Segundo ele, se eu o ajudar, talvez eu acabe me ajudando. Veja, aventureiros, não haviam quartos vagos na cidade, mas eu poderia pedir abrigo na tribo dos Jati. O velhote disse que é lá naquela região que ele precisa que vá buscar os frutos da palmeira. O velho não podia ir ele mesmo, pois pretendia fazer o possível para os líquidos no ark não estragarem. Pelo que eu entendi, o tal ark são os tonéis, as arcas. Bom, se a minha única saída para ter um teto hoje é na tribo dos Jati, não custa nada ir até lá, né? Eu topei. Então Memo me pediu para quando chegar na tribo, perguntar a Lero o que aconteceu. Aparentemente faz 10 anos que esse Lero não quebra nenhuma promessa e ele sempre traz os frutos da palmeira.
Nemo estava preocupado, aventureiros. Segundo ele, alguma coisa deve ter acontecido para Lero ainda não ter chegado. Lero é um mestre na fabricação de óleos e é muito profissional. Não furaria assim à toa. Bom, acho que é um preço pequeno, né? Eu já passei por tantas coisas. Ir até uma tribo pacífica procurar por alguém não me parece nada demais. Eu topei, e lá fui eu para os arredores de Deuatá, atrás da tal tribo, procurar o Lero. No caminho eu fiquei pensando, quem batiza o filho de Lero? Será que chamavam ele de Lero Lero na escola? Fiquei pensando em várias piadas na minha cabeça com o nome do mestre fabricante de óleos, quando me dei conta que eu não fazia ideia de onde ficava a tribo. Além disso, por onde eu passei eu vi raflésias, agiopes, animais bem comuns de se ver em Runemídiga, mas aqui existe um pássaro muito bonito que eu nunca vi na vida. Eles eram dourados e com penas longas na cauda. Enquanto eu admirava os pássaros, vi uma mulher muito bonita parada na frente de algo que se parecia com uma caverna. Oi, tudo bem? O que você faz aqui? Você sabe onde fica a tribo Jati? Conhece um sujeito chamado Lero? A mulher deu uma risada e me chamou para seguir, enquanto eu entrava na caverna. Oh, espera! Será que ali dentro é a tribo? Comecei a correr e entrei na caverna atrás dela. Aventureiros, a caverna era bem fechada e pedregosa. Não tinha nada lá dentro. Cadê essa maluca? De repente eu senti uma presença. Um monstro verde com dentes enormes pulou por trás de mim e tentou me morder, como quem quisesse me comer. Ah, sai daqui, você tá maluco! O monstro aparentemente canibal parecia uma espécie de humano que deu errado. Ele continuava a me atacar e eu a desviar. Comecei a revidar os ataques, mas mesmo quando eu o acertava, ele continuava sem parar a tentar me comer, me morder, como se não se sentisse dor. Parou! Se você quer briga, eu vou acabar com a sua raça! Vai arriscar, ô filhote cruz grega? Eu disse isso fazendo vibrar as cordas da minha guitarra, que estremeceram parte do chão. O monstro feroz e terrível parou de me atacar e disse numa voz não humana. Hã? Ele tá tentando barganhar comigo. Que preço? Você carne. Eu desejo. Ele quer carne. A minha, pelo visto, né? Eu não tenho comida comigo. Será que eu devo atacar? Desejo chegar à tribo dos Jati. Caverna sair. Norte. Carne agora. Claro. Deixa eu ver onde eu botei. Meu Odin, o que é aquilo ali? Apontei para trás do canibal Butuidio. E quando ele se virou para olhar, eu comecei a correr em direção à saída. Assim que ele se tocou que eu enganei, ele começou a galopar nos 4 membros e correr atrás de mim. Continuei correndo. Se tem uma coisa que o labirinto ancestral de Ayutthaya me ensinou é sempre prestar atenção para não se perder dentro de lugares desconhecidos. Dos túneis dentro das cavernas, mais monstros Butuidio foram saindo. Meu Odin, tem mais deles! Corri o mais rápido que pude e quando vi a luz da saída da caverna, eu passei pela entrada capotando nas pernas. Eu tropecei sem fôlego no chão, assustado, olhei para trás e percebi que eles pararam de me seguir. Por algum motivo, eles não saíram da caverna. Mas o que acabou de acontecer? Quem era aquela mulher? Bom, se ela entrou sozinha, a essa altura os monstros já a devoraram. Não tem muito o que eu possa fazer. Eu vi uma mulher, não foi minha imaginação. Não é? Duvidando se realmente eu vi alguém ou não, eu resolvi não procurar pela mulher na caverna. Seja quem for, ela sabia o que estava fazendo quando entrou lá. Segui a orientação do Butuidio e andei para o norte. Depois de uma caminhada pelos campos, eu finalmente cheguei à tribo dos Jati. Tinha um nativo guardando a porta, mas ele pareceu não se importar com a minha presença. Eu acho que é normal as pessoas de Deuatá virem aqui. Realmente a cidade e a tribo vivem em paz. Para minha sorte, logo na entrada da tribo, eu encontrei o Lero. Não foi difícil saber que era ele. Suas roupas, a aparência, destoavam muito das pessoas da tribo. Lero estava tão ou mais desesperado que o velho mesmo. Ele ficava falando para si mesmo que havia pedidos demais, mas que os ingredientes
Assim mesmo, aventureiros. Lero ficava falando sem completar as frases. Ele ficava se perguntando o que tinha acontecido a Pobi. Pedi licença e perguntei se ele era o Lero. Ele só disse que quando Pobi chegar, iria dar uma surra nele. Ele continuou praguejando e algum tempo depois, quando se acalmou, ele notou minha presença com um ops. Expliquei que eu vim por parte do Memo e que vim atrás dele. Aventureiros, Lero estava tão enrolado que até tinha esquecido do Memo. Explicou que os trabalhadores que reúnem os frutos que Memo quer ainda não chegaram. Eu perguntei a ele se não havia nenhum fruto estocado que eu pudesse levar. Lero me explicou que para fazer o óleo de palma fresco é preciso de frutos de palmeira frescos, que ele sempre manda os trabalhadores para a floresta de palmeiras, mas que os rapazes foram ao amanhecer e não voltaram. Isso não é bom, aventureiros. O que será que aconteceu com eles? O homem me disse que primeiro achou que era preguiça dos trabalhadores, mas que agora estava preocupado. Então ele me perguntou se eu podia ir procurar eles na floresta de palmeiras. Bom, eu poderia simplesmente ignorar e perguntar aqui na tribo se posso passar a noite, afinal, Memo não tem quartos vagos para que eu possa dormir. Mas por outro lado, até eu tô preocupado com esse pessoal. E se eles também encontraram a caverna do Botuitil? Minha consciência não vai me deixar em paz sabendo que eu poderia ter ajudado alguém que pode estar em perigo. Tá bom, Lero, quem eu tenho que procurar? O homem desesperado me explicou que o trabalhador da vez era Pobi, que ele devia estar ao leste da floresta de palmeiras, que a colheita lá é melhor. Ele me disse como chegar a tal floresta, e então eu, que mal entrei na tribo, já saía de novo, atrás do tal Pobi, deixando o mercador preocupado para trás. Levou um tempinho, mas eu consegui achar a floresta, e a leste dela, próximo à margem do rio, lá estava um homem baixinho sentindo dor. Ai, que dor nas costas! Ele se queixava. Perguntei se ele era o Pobi e ele me perguntou quem eu era. Se eu era fã do famoso caçador de frutos da tribo Jati. Caçador de frutos famoso? Sério que tem gente que liga para isso? O moço continuou falando, me perguntou se eu queria um autógrafo. Então eu expliquei que Lero quem me mandou para saber o que tinha acontecido com ele. Finalmente Pobi começou a explicar. Subiu na árvore, mas que suas costas deram um mau jeito e travaram. Desde então, ele está caído no chão sentindo dor sem conseguir se mexer. Grande caçador de frutos, hein? Pobi ainda disse que as costas são tudo na vida de um homem. Então, começou a xingar. Reclamou que nem namorada tinha ainda e continuou xingando. Ai, meu cavaco, esse homem parece mais estressado do que eu. Pobi pediu para eu ir avisar Lero o que houve. E ele ainda não conseguia se mexer e ficava aqui mais um pouco. Ele não me deixou ajudar, orgulhoso que só. Eu sem alternativa acabei voltando à tribo. De volta à tribo dos Jati, Lero já estava ansioso querendo saber de Pobi. Expliquei o que tinha acontecido. Aventureiros, eu achei que Lero iria ficar preocupado com o estado de Pobi, mas ele disse que sempre fala para Pobi que um dia de seca danifica a colheita do ano todo. O mercador estava preocupado com a colheita e não com o trabalhador. Disse ainda que Pobi é culpado, porque sempre fala para subir nas árvores usando equipamento de segurança, mas que Pobi não faz isso. Alô, segurança do trabalho! Fiscalização, aqui em Deuato, ó! Lero pediu para que eu voltasse a Deuato e avisasse Memo que não seria possível mandar frutos. Meu senhor, aquele homem está quase infartando lá. A cidade está cheia. Ele precisa fabricar as bebidas. Eu tenho medo que ele não resista à notícia, não. De quantos frutos estamos falando? Talvez eu possa buscar. Ele topou e pediu que eu fosse até Pobi para que ele me ensinasse a colher frutos. Que era para perguntar a Pobi quantos faltavam. O trabalhador, apesar de preguiçoso e muito descuidado, é o melhor que ele tem. Se esse é o melhor, eu que não quero conhecer o pior. E lá fui eu de novo até a floresta de palmeiras. Na floresta de volta a Pobi, expliquei tudo a ele. Ele me proibiu de subir nas palmeiras para pegar os frutos, e a subida é uma coisa para mestres coletores. E eu, como iniciante, seria mais seguro que balançassem as palmeiras e pegasse os frutos que caíssem. Mas que para isso, eu precisaria de um capacete de segurança. E assim que estivesse pronto, eu deveria coletar 60 frutos e os levar de volta para o Sr. Lero. Ah, pronto! Onde eu vou conseguir um capacete de segurança? Nem ele, que é profissional, tem equipamentos? Fui até um local mais perto da floresta e fiquei olhando para a palmeira, pensando se deveria desobedecer e subir. Foi quando eu senti uma presença estranha. Vi de relance a mulher da caverna. Então corri atrás dela, até atrás de uma árvore.
Ei, você! O que você tá fazendo aqui? Por que me deixou naquela caverna com monstros? Quando eu cheguei atrás da árvore, a mulher sumiu de novo. Meu Odinho, como ela faz isso? No chão, perto da palmeira, havia um capacete de segurança. Eu não estou gostando nada disso. Isso tudo tem sido muito estranho. Investiguei o capacete. Não havia nada demais nele. Era apenas um capacete comum. Mas eu sentia que algo estava errado. Ignorei o ocorrido e resolvi abusar da sorte. Coloquei o capacete e fui retirar os frutos. Mas ainda muito desconfiado. Bom, uma árvore por vez eu fui coletando os frutos da palmeira. Fiquei me questionando sobre tudo. Mas logo terminei o trabalho. Avisei a Poppy e voltei até a tribo para entregar para o Sr. Lero. Na tribo, tudo ocorreu bem. Entreguei os frutos a Lero, ele agradeceu. Disse que iria demorar e que eu poderia voltar a Deotá para avisar o velho Memo. E ainda não sabia de nada do que tinha acontecido e assim eu fiz. Em Deotá, fui até Memo, expliquei tudo, ele entendeu a situação. Levou até bem o que tinha acontecido. Ele falou que Lero gosta muito de Poppy. Sei, explora, né? Bom, aventureiros, eu precisaria voltar à tribo com a recomendação de Memo para pedir por lá que eu possa passar a noite. Eu entrei num acordo com o velhote de buscar as garrafas de óleo que Lero estava fazendo e, mais uma vez, parti da cidade em direção à tribo. Pela tribo, eu perguntei sobre poder passar a noite e me aconselharam a perguntar ao chefe, mas que ele estava ocupado e não poderia falar comigo. Memo não poderia me esperar tanto, então eu peguei os olhos da palmeira com Lero e voltei até o velhote de Deotá. Antes de eu sair, Lero pediu que eu enviasse suas desculpas a Memo pelo atraso. Mais uma vez em Deotá e me sentindo uma bolinha de ping-pong, entreguei tudo a Memo. Ele me agradeceu, contou um pouco da história da bebida e de sua família e falou até um provérbio de Deotá. Mangataka mundá, mangajarkab sunzá, que significa é fácil falar, o difícil é agir. E sempre haverão pessoas com problemas, mas que é difícil tomar uma atitude, e que eu tomei uma atitude e fiz um bom trabalho, que eu era diferente dos jovens de hoje. Memo me disse que se eu precisasse de dinheiro, que retornasse em outro momento, para fazer o trabalho da coleta para ele de novo, e dessa vez pagaria pelo serviço. Eu agradeci, aventureiros, a ideia é boa, mas não pretendo demorar tanto em Deotá. Com tudo resolvido, agora era a hora de resolver o meu problema. Então, fui mais uma vez até a tribo para tentar falar com o chefe. Na tribo, ninguém me impediu de ir à casa do chefe. Quando cheguei na porta, pude ouvir baixinho ele conversando com alguém dentro da casa. Mais uma vez eu falhei em criar a coroa do Jati. Estava tão certo de que conseguiria fazer dessa vez. Por que não funciona? A coroa do Jati é conhecida por ter um poder miraculoso desde os tempos antigos, mas é dito que apenas aqueles que mereceram a honra da tribo serão capazes de a usar. Gaziapá, você está dizendo que mesmo eu sendo líder da nossa tribo, que eu não tenho essa honra? Acalme-se, chefe Faiko. Como grande e poderoso chefe, você deveria ser mais do que suficientemente qualificado. Em meus tempos de juventude, eu poderia facilmente resolver este problema, mas essa mente de homem velho minha não consegue entender o que está faltando. A conversa entre os dois continuou, mas eu não conseguia mais ouvir o que eles estavam dizendo. Entrei na casa e lá estavam conversando, o chefe e o sábio da tribo. Parece que seus olhos têm algo a dizer. Não tente esconder. Conte-me. Eu ouvi uma história sobre uma coroa. Você ouviu falar a respeito, é mesmo? O velho tem a língua solta. Para garantir a prosperidade da tribo, esse assunto deveria ser mantido em segredo. Olha, eu vim aqui para pedir um favor. Por que a gente não se ajuda? Eu posso ajudar em alguma coisa? Parece que seus olhos estão dizendo que você não está mentindo. Uma luz começou a brilhar nas coisas do velho sábio Cassiapá, por um curto período de tempo, aventureiros, e ele pareceu ter se surpreendido. Isso. Ao invés de falar com este velho, por que você não fala com o líder da tribo, Faiko? Achei a ideia boa, até porque era o chefe quem iria descolar o teto para mim essa noite. Pelo que consigo observar, você deve ser viajante. O que o traz aqui? Chefe, eu vim perguntar se eu posso passar a noite em uma das casas da aldeia. Sou um viajante, sim. Eu vinha chegando e ouvi a história da coroa por acidente. O que está acontecendo? Você deseja dormir aqui? Você ouviu a história sobre a coroa?
Você ouviu algo desnecessário. Não tenho nada para lhe dizer sobre isso. Desculpa, eu não queria me intrometer. Depois de ouvir a história da coroa contada por Cassiapá, eu pensei... Cassiapá também disse coisas inúteis. Eu agradeço sua preocupação. Mas não é nada que deva preocupar um estranho como você, então, por favor, retire-se. Vixe, aventureiros, eu irritei o chefe. Eu mal cheguei e já estraguei minha única chance de dormir numa casa hoje. Eu fui me retirando da casa quando pude, na saída, ouvir o chefe e o sábio conversando de novo. Não tenho certeza do que está faltando, mas de uma coisa eu sei: o viajante pode ajudar muito na fabricação da coroa Jati. Tenho certeza. O motivo é... Qual é o motivo? Eu tenho comigo essa pena reluzente de Cendrawassi que foi usada pelo primeiro líder da tribo para fazer uma coroa. Nós a guardamos como um tesouro de nossa tribo. Quando o viajante chegou perto de mim, de repente, essa pena começou a brilhar. E eu fiquei pensando sem parar. Isso não é apenas uma coincidência. Isso pode ajudar o viajante a fazer a coroa. Isso poderia acontecer realmente? Se sim, eu daria tudo para ajudar. Nesse momento, o chefe notou minha presença. Viajante, Eu não vi nada, eu tô saindo. venha até aqui. Agora eu meti os pés pelas mãos, fui andando até o chefe e ele começou a falar comigo. Viajante, de acordo com o sábio, você pode nos ajudar a fazer a coroa para a tribo. Posso? Como? Qual o problema? O líder da tribo faz e guarda a coroa Jati por gerações para continuar o orgulho e a honra da tribo. Mas desde que me tornei líder, acontecem dificuldades na produção da coroa. De acordo com o sábio Cassiapá, você pode ajudar a fazer uma coroa. Acha que pode ajudar? Não vou decepcionar você na hora de lhe dar uma recompensa. Posso dormir aqui? Não é comum permitir que alguém durma na casa do chefe da tribo. Ainda mais sendo um viajante estranho, mas sim. Permitirei que você passe a noite aqui e lhe darei uma recompensa. Ok, chefe, vou ajudar. Muito, muito obrigado. O que você pode fazer para ajudar é algo muito simples. O símbolo da tribo, o pássaro Cendrawassi, é conhecido como uma criatura mística. Encontre 15 penas reluzentes dessa ave e as traga para mim. Com elas, seremos capazes de realizar a cerimônia de criação da coroa com a sua ajuda. Mas como eu vou pegar as penas sem ferir os pássaros? Tenho certeza que você dará um jeito. Estou contando com você. Aventureiros, depois de negociar minha estadia com o chefe dos Jati e concordar em pegar as penas dos Cendrawassi, veio a parte mais difícil. Como conseguir pegar tais penas? Afinal, os pássaros eram sagrados. Nos arredores da tribo, eu demorei a encontrar os pássaros. Era um aqui, outro ali. Eles não necessariamente andavam em grupo. Mas essa agora... Passarinho! Passarinho! Que som é... Quer dizer, vem cá, vem. Eu não quero te fazer mal. Só quero tirar as penas do seu rabo e te deixar desbalanceado para voo, para que a tribo possa fazer uma coroa de plumas. Nem eu tô me convencendo. Aventureiros, esses passarinhos têm uma energia forte. Não me admira que a tribo entenda eles como seres místicos. Me pergunto se pessoas que não são usuárias de magia conseguem sentir a energia também. Espera! A energia fica mais forte naquela direção. Eu fui andando e seguindo a vibração da energia. Aventureiros, quando eu encontrei algo maravilhoso! Vários ninhos de Cendrawassi no alto das palmeiras mais altas da floresta. A copa das árvores chegava a brilhar emanando energia. E não é só isso. Não sei se era a época de muda, mas no chão, caindo das árvores, haviam penas de Cendrawassi. Estavam caindo. Eu acho que consegui penas suficientes para a coroa aqui. Juntei o máximo que pude. Espero que sejam bastante para a coroa. Assim, após a coleta, eu retornei à tribo dos Jati até o chefe. O chefe ficou animadão com as penas, e elas ficavam brilhando quando eu as segurava. Ele nem perdeu tempo e começou a produzir a coroa assim que eu cheguei. Com um grande barulho, de repente, o chefe Faiko e eu fomos cercados de uma faísca quente e brilhante que me fazia sentir bem. Bom, aparentemente a produção da coroa levaria um tempo. Não era tão rápido assim, mas ela estava sendo produzida tranquilamente dessa vez. Enquanto a coroa era produzida, Cassiapá, o sábio, me chamou. Há uma coisa que quero lhe dar. Uma recompensa. Por favor,
Quero que aceite esse presente. Eu pedi para você cumprir essa missão importante por causa dessa pena oriunda de ancestrais antigos. A origem lendária da coroa foi essa pena. Dizendo isso, Cassiapá me deu uma pena reluzente de Chendrauassi. Quando eu vi a pena brilhar na sua frente, eu pensei que você, com certeza, iria nos ajudar muito. Eu realmente agradeço. Além disso, essa pena, além de valiosa, também é um reconhecimento de nossa tribo. Há locais sagrados e alguns até perigosos em Deuatá, onde somente os Jati têm permissão de ir. Com essa pena, você terá autorização da tribo para ir a esses locais. Enfim, muito obrigado. Não vou esquecer o que você fez por nós. Além da pena reluzente e do agradecimento do sábio, o chefe Faiko era só sorrisos e agradecimentos também. Ele queria comemorar, finalmente, o retorno da coroa para a tribo e preparou o satê para todo mundo. Ele me disse que, como eu ficaria na tribo por essa noite, eu deveria participar das festividades. Me pediu para levar o satê para as pessoas da tribo. Todo mundo quer tirar um proveito do Trova, né? Mas hoje é um dia de festa e eu também tenho que fazer a social por aqui. Agradeci a comida e fui distribuir o satê para os outros. A notícia se espalhou rápido pela tribo. Todo mundo estava em clima de festa e várias histórias estavam sendo contadas. Segundo os Jati, nos velhos tempos, os guerreiros da tribo lutavam e se ensanguentavam, mas que hoje em dia o mundo ficou mais pacífico. No entanto, o espaço da tribo também diminuiu, mas mesmo assim, os Jati continuam mantendo a coragem e orgulho da tribo, que foram conquistados com sangue. Eles até me desejaram que a coragem e o orgulho também me acompanhem nos meus caminhos no futuro. Aventureiros, esse papo todo só me deixou preocupado. Lembrem-se que a guerra entre Arunafelt e Midgar pode já ter estourado, e eu ainda estou aqui preso em terras distantes. Preciso voltar o quanto antes. Ainda restavam algumas pessoas para quem eu precisava levar comida. Eram o supervisor da tribo e o supervisor do templo de Borobudur. O problema é que esses caras estavam do outro lado do rio. Esse era o jeito do chefe Faiko dizer que eles estariam lá na cidade de Deuatá. Esse pernoite está saindo mais caro do que se eu pagasse em dinheiro, viu? A essa altura, eu só queria terminar essa tarefa, então só fui sem pensar. Fui encontrar o supervisor perto do cais, por onde eu cheguei na cidade. Na verdade, ele tinha um cargo bem específico. Ele era o guardião do vulcão Krakatau. Um lugar, segundo ele, muito perigoso e uma área onde ninguém poderia ir. Veja, aventureiros, Krakatau é uma ilha vulcânica situada em um estreito entre as duas ilhas. O vulcão Krakatau emergiu no passado de uma caldeira formada e é a localização atual da atividade eruptiva. A formação do vulcão chegou a ter mais de 324 metros de altura, sendo que a cada ano aumenta 5 metros aproximadamente. Contudo, após a erupção e consequente explosão no passado, cerca de 2/3 do vulcão colapsaram, criando um tsunami e tendo a altura do pico do vulcão diminuída para 110 metros. Me pergunto se a onda que me levou no naufrágio foi causada por um vulcão. Como eu disse, o vulcão Krakatau entrou em erupção no passado, após uma violenta explosão. De acordo com os serviços de monitoramento, a coluna de fumaça e cinzas subiu até 15 metros na atmosfera. O supervisor e guardião do vulcão me contava essas coisas enquanto comia o satê. Ele estava extremamente feliz com a fabricação da nova coroa e com as notícias que eu trouxe. Ele continuou falando. É impressionante que as pessoas soltam de informação quando você dá comida e bebida a elas. É a magia do pãozinho e os 2 dedinhos de café. O guardião do Krakatau me fofocou que de uns anos pra cá uma tradição da tribo se perdeu. Que há 10 anos atrás, para se tornar um guerreiro da tribo Jati, você tinha que escalar o vulcão Krakatau para provar sua resistência. Os guerreiros que iam executar o feito partiam com ansiedade e determinação no olhar, antes de subir o vulcão. Disse ainda que ele percebia esse mesmo sentimento no meu olhar. No fim, o senhor me desejou vida longa e próspera. E desejou que eu ficasse saudável e em segurança, para que eu pudesse viver para contar meus contos e aventuras. Ah, aventureiros, no fim eu até gostei de conversar com o cara. Ele foi tão legal comigo. Depois de conversarmos, fui até o templo e puxei assunto com o supervisor de lá. Ele também ficou feliz com a notícia. Não imaginava que, finalmente, fariam a coroa. Me disse que isso não teria sido possível sem minha ajuda.
Dizendo assim, ele pegou o saté e começou a comer. Enquanto comia, o supervisor do templo começou a me contar uma história sobre um dos seres que se acreditam existir, as lendas aqui de Dewata. Esse, no caso, seria o Garuda. A lenda diz que é uma ave estranha, com torso, braços e pernas de humano, mas com a cabeça e o bico de uma águia. A história da ave a descreve ajudando os deuses a exterminar demônios, perversos e cobras. A lenda tem sido passada de geração para geração. O supervisor ainda me disse que a história era interessante e perguntou se eu também não achava. Ele completou dizendo que a tribo Jati tem muitas dessas histórias e lendas, e quando eu estiver com o chefe, eu ouvirei muitas delas. Depois disso, nós nos despedimos. Coitadinha das cobras, elas não são tão más. Depende de qual cobra estão falando, Nham. Espantado, eu olhei para trás e vi um Doran segurando um cajado. Dorans não são originários do continente. Eu já vi alguns em Alberta, mas nunca tinha falado com um. Eles são relativamente novos por aquelas bandas. Faz pouco tempo que o rei abriu relações internacionais com os Dorans. Inclusive, é a primeira vez que o reino tem relações de amizade com outra raça. Como assim? Uma cobra é só um animal. Elas têm uma fama péssima e são muito sacrificadas por causa disso. Hehehe. Dá pra ver que você é um espírito gentil. Gosto disso, Nham. Mas cuidado, nem sempre uma cobra é uma cobra. Existem seres mágicos, primitivos e perigosos, que podem surgir na aparência de uma cobra, Nham. De fato, eu conheci uma serpente branca, um ser mágico, que poderia ser muito perigosa, mas na verdade ela só precisava de ajuda. Se você não viu, essa história é contada nos vídeos de Luyang e Kulum. O Doran aventureiro se surpreendeu nesse momento sem entender do que eu estava falando. Eu via na cara dele as dúvidas surgindo. Nada não, nada. Mas me conte, que ser é esse que vira cobra? Um Liak, mestre da magia negra, que pode mudar sua forma conforme a sua vontade, Nham. Liak? Isso, um invocador como eu pode conjurar animais da natureza, mas Liak pode se transformar em outros animais, ou uma árvore, ou até mesmo uma pessoa, Nham. Interessante. Essa é uma das lendas de Dewata? Esse é o problema, não é lenda. Mas veja, o Garuda da história de Dewata é lenda, Nham. Deve ter sido inspirado em algum guerreiro lendário. Você sabe como é. Quem conta a história sempre aumenta ela. Mas o fato dela caçar demônios e cobras aparentemente não é, Nham. Você está me dizendo que as cobras que o Garuda caçava eram Liaks? Pera, você disse demônios e cobras? Os Liak não são demônios? Você é mais esperto que a maioria daqui, hehe. Já tá entendendo direitinho, Nham? Sim, as cobras são Liak. A lenda foi se dissolvendo ao longo dos anos. O Garuda acabou virando um ser mitológico e o Liak uma mera cobra, Nham. Mas a realidade não é bem assim. Eu venho estudando seres mágicos para me auxiliar em pesquisa e melhorar minhas habilidades, Nham. Viajo pelo mundo em busca disso. Ninguém aqui sabe mais o que é um Liak. Mas eu tenho pistas de que ainda existe uma em Dewata, Nham. Peraí, parou. Por partes. Pra começar, se a Liak não é um demônio, o que ela é? Você chamou ela de ser? Ela é um monstro? E que pistas são essas de que tem uma Liak aqui? A cidade parece tão pacífica. Isso é o que eles querem que você pense. Tem acontecido ataques na cidade, ninguém fala disso para não espantar os turistas, Nham. Você já deve ter percebido por aí que as crianças estão desaparecendo. Bebês, talvez? Sim, mas eu achei que fossem apenas crianças brincando de esconde-esconde. Talvez até fosse, Nham. Mas já faz um tempo que tem acontecido desaparecimento. Bebês recém-nascidos sumindo segundos depois de nascer. Uma das mães dessas crianças jura que uma cabeça veio voando com vísceras penduradas, coração, pulmão, fígado. Entrou voando pela janela e sugou o sangue do bebê e ainda o devorou. Ninguém acreditou nela e ela foi transferida para um centro de tratamento psiquiátrico em Himalaia, Nham. Que história tenebrosa! E fica cada vez pior, Nham. Você me perguntou o que era um Liak. Se era um demônio, não é? Essa é a parte mais assustadora. Liaks são seres humanos que praticam magia negra e têm comportamento canibal, Nham. O Liak é humano? Exatamente! Agora você entendeu, Nham. Eu acredito que Liak, que ainda está viva, é a rainha dos Liak. Uma bruxa especializada em magia negra, Nham.
E onde está Celiac agora? Você não vai fazer nada? Avisar alguém? Você está maluco, Nham? A mãe da criança morta pelo Liak foi internada como doida. Por que você acha que acreditariam em um forasteiro como eu, Nham? Eu não sei onde Liak está agora. Liak são famosos para assombrar cemitérios, se alimentam de cadáveres e crianças. Tem o poder de se transformar em animais, como porcos, e pode voar, Nham. Em sua forma normal, possui uma língua incrivelmente longa e dentes grandes e afiados. Durante o dia, parece um humano comum, Nham, mas à noite, a sua cabeça e vísceras se desprendem do seu corpo e sai caçando vítimas. Eu vou até cair fora daqui. Existe um barco para ir até amanhã. Eu vou embora. Você deveria fazer o mesmo, Nham. Não posso, eu acabo de vir de lá. Estou seguindo as rotas marítimas para voltar para Rune Mítica. Já está demorando do jeito certo, imagine se eu começar a sair da rota. Meu amiguinho, então cuidado. Você já deve ter percebido que as pessoas são muito religiosas. Elas não acreditam em magia, Nham. Falar sobre praticar magia aqui pode causar problemas. Além disso, essa parece ser a última Liak viva, Nham. Eu sinto magia arcana em você. Eu tenho uma teoria que Liak está procurando um discípulo, alguém para ser o mestre da magia negra e condenado a ser um ser horrível como ela, Nham. Eu entendo de magia, de invocação e andei sentindo umas presenças estranhas me rondando. Por isso eu vou embora o mais rápido possível. Você, como usuário da magia, você deveria fazer o mesmo, Nham. Usuário de magia é uma palavra muito forte, mas sim, eu uso magia arcana para manipular o som e ler o futuro. É coisa do meu povo, mas não é grande coisa. Por que a Liak se interessaria em mim? Bom, você está avisado. Eu parto ainda hoje. Boa sorte, aventureiro, Nham. Espera, qual o seu nome? Você não me falou, eu sou o Bazara, um trovador de Rune Mítica. Hoje os humanos me chamam de gatito. Começou com uma piada, mas acabou pegando, Nham. Prazer, trovador Bazara. Se ainda estiver inteiro e sair vivo daqui, espero barrar com você de novo para nos falarmos mais sobre magia, Nham. Depois de dizer isso, Gatito foi embora depressa, correndo em 4 patas. Que maluco! Mas ele parecia ter muita certeza sobre as coisas que estava falando. Liak, hein? Me parece uma coisa inventada. Eu já ouvi coisas absurdas, mas não cobras caçadas por deuses mitológicos ou humanos comendo criancinhas. Veja você, uma bruxa de magia negra em busca de um discípulo que se transforma de dia em humano? Meu Odin! A mulher que eu ando vendo por aí que tem me seguido? Não, Bazara. Não deixa aquele maluco entrar na sua cabeça assim, não. Isso é um absurdo. Eu parei de ficar pensando nessas loucuras e retornei para a tribo para conversar com o chefe Faiko. Ele ficou contente que eu terminei de entregar o satê. E mais feliz ainda por finalmente a nova coroa da tribo estar sendo feita. Enquanto eu estava fora entregando o satê para a galera, a coroa já tinha ficado pronta. Ela tinha uma presença forte e era radiante. Segundo o chefe, uma verdadeira coroa sem falhas. Como eu tinha trago mais penas do que o necessário para a coroa, os Jati fizeram uma réplica da coroa para mim. Ela não era a mesma que a original, não tinha as propriedades sagradas, mas foi uma forma de agradecimento pelo que fiz. Além da réplica da coroa, o chefe me deu vários satê para a viagem. Aventureiros, a coroa era linda! Vai ser muito útil quando eu for fazer a performance para contar essa história por aí. Depois disso, eu achei um cantinho na casa do chefe e finalmente pude descansar e dormir à noite. A noite foi tranquila. Eu dormi cansado, mas confesso que não consegui esquecer o que Gatito me disse sobre a Liak. Eu acordei várias vezes durante a noite. De repente, eu senti uma presença estranha. Não deu nem tempo de pensar a respeito. Uma cabeça horrenda de uma mulher com vísceras presas a ela pendurada e um ser sem corpo entrou voando pela janela. Eu reagi depressa, lembrando que o Doran me disse, para não deixar ninguém saber da minha magia. Então, para que ninguém acordasse, eu rapidamente comecei a entoar um canto basal com minha voz. Uma voz tão dolorosa que controla o corpo de quem é atacado por ela. A cabeça parou de reagir e demonstrava dor, mas insistia em se mover. Meu Odin, essa é a Liak? Ela é mais forte do que eu, não vou segurar por muito tempo. Olhei para o lado e vi minha bolsa semi-aberta, brilhando, e em seu interior, as penas de Chendralasi!
Peguei uma delas e atirei no olho da Liak, como quem lança um dardo. O ser macabro não emitiu nenhum som de dor, apenas reagiu fugindo rapidamente. Aparentemente, ela também não quer que saibam de sua existência. Tremendo muito, eu deitei e me enrolei nas cobertas, tapando até a cabeça. Não preciso nem dizer que eu não dormi o resto daquela noite. Na manhã seguinte, eu levantei com cara de medo, o que fez o chefe e o sábio perguntarem se eu estava bem. Eu disse que iria ficar. Eles não entenderam muito bem, não insistiram mais. Agradeceram uma última vez pela ajuda com a coroa e me desejaram boa sorte. Partindo da tribo, eu ia em direção à cidade. O barco para Malaya irá sair bem mais tarde. Ainda tem muito tempo aqui em Dewata. Na saída da vila, eu percebi um velho ferreiro, um cara de estrangeiro. Achei curioso e decidi o cumprimentar. Ele tossia muito, então perguntei se estava tudo bem. O coroa se desculpou e me disse que estava feliz porque finalmente chegou à ilha de Dewata. Ele contou a sua história para mim e não era uma história curta não, viu? O homem era mestre ferreiro, Gati. Ele também é um aventureiro, como eu. Ele me contou que tem um projeto de arma e não lembra como conseguiu. Fiquei curioso e perguntei a ele a respeito. Gati explicou que havia passado por todo canto procurando materiais para sua arma, mas que não havia conseguido encontrar o último material em lugar nenhum. Ele estava prestes a desistir, mas havia umas letras miúdas no projeto que diziam que os materiais poderiam ser encontrados em Dewata. Que bom, né, aventureiros? Pelo menos eles sabem onde estão as coisas, mas confesso que não sei por que alguém escreveria algo tão importante em letras tão pequenas. O mestre ferreiro Gati era muito doidão. Ele me contou que gastou toda a sua fortuna para chegar em Dewata. Bom, eu gastei o que já não tinha, então estamos quites. O problema é que desde que Gati chegou, há umas semanas atrás, todos estão o evitando, e que isso é muito estranho, e por isso me encontrar e conversar comigo deixou tão feliz. Ué, era só conversar com qualquer turista, não? Gati é um náufrago, assim como eu. O navio dele afundou. Ele chegou nessa ilha desorientado, sem saber se era Dewata. E quando conseguiu confirmar, ficou feliz, como se isso fosse um milagre. O que tem de errado com essas correntes marítimas, hein? Resumindo uma longa história, ele finalmente vai poder coletar os materiais para criar sua grande arma. Aparentemente, aventureiros, um dos materiais é o couro de um dos animais dessa ilha, o dragão de Komodo. O problema? Esses dragões de Komodo ficam no vulcão Krakatau e ninguém pode entrar lá. Talvez eu consiga entrar lá. Eu sou um membro honorário da tribo Jati, apesar de não gostar da ideia de ter que matar um bicho. Gati me disse que se eu o ajudar, ele faz uma dessas armas para mim. Aventureiros, se eu conseguir vender essa arma, eu posso conseguir o dinheiro que falta para terminar minha viagem e voltar para casa. Ok, coroa, temos um trato. Eu trago para você o couro de dragão de Komodo pela arma. E assim, o mestre ferreiro feliz me agradeceu e pediu para ter cuidado, pois os dragões de Komodo podem ser perigosos. Eu suspeitei que não teria problemas para acessar o vulcão. Segui até o guardião do Krakatau para tentar negociar com ele. De frente para o guardião, ele me dizia que o Krakatau era uma área muito perigosa. Eu não poderia entrar lá. Droga, como eu vou? Sim! Nesse momento eu coloquei a coroa falsa dos Jati e olhei sorrindo para o homem. Ele dizia, mas como você... Por fim, ele me reconheceu como um membro da tribo Jati, reconhecido pelo chefe, e recebeu a pena reluzente de Chendralasi, e me deixou passar, mas me alertando para tomar cuidado com o perigo. Com um pequeno bote a remo, eu fui até o vulcão. Ele parecia uma montanha pontiaguda e não ficava longe da cidade. Quanto mais eu me aproximava, eu pude perceber que sobrava pouco de qualquer vida natural que existiu ali. Krakatau era um lugar árido, com árvores mortas e secas. Como pode alguma coisa viver aqui? Alguns pontos da ilha vulcão eram de pedra incandescente. Dava para ver partes das pedras se iluminando com a cor avermelhada. Cruzes! Eu preciso sair daqui! Estranhamente, o céu sobre o vulcão era escuro, com nuvens de gases que ele soltava discretamente. Na ilha havia uma vegetação rala e pouca, que servia de alimento para alguns porcos selvagens, argiopes, vermes tão antigos que poderiam ser considerados anciões. E... o dragão de Komodo! Por que será que ele se chama assim? Não deveria ser dragão de Krakatau? Enquanto eu pensava à toa, o lagarto a quem chamavam de dragão de Komodo me atacou pelas barbas do Drake! Por pouco, eu não tomei uma mordida. Ele chegou tão perto que eu pude sentir o cheiro da saliva venenosa em sua boca.
Eu acho que não vai ter jeito a não ser dar cabo de você, ô escamoso. Me desculpa, mas eu preciso do seu couro, nada pessoal. Ao dizer isso, eu toquei o poema de Niflheim, uma melodia que aprisionou o dragão. Isso deve dar tempo o suficiente para o atacar. Quando eu me preparava para um golpe, um dragão de Komodo ainda maior apareceu. Ele era imenso. Meu Odin! Sai! Lai! Eu desviava de violentos golpes de cauda e mordidas daquela boca enorme. Eu não sobrevivi a um androide assassino de 4ª geração para virar comida de dinossauro. Nesse momento eu senti a presença tão macabra como nunca senti antes. Meu rosto mudou para uma expressão séria, com os olhos regalados, e as minhas gracinhas pararam na hora também. Um golpe avassalador atacou os dragões, quase me acertando no processo. O impacto foi tão forte que abriu uma cratera no chão e me atirou para longe. Ah! Zonzo, sem conseguir enxergar direito, eu tentava focar os olhos. O que estava acontecendo em volta de mim? Enquanto ouvi uma risada mais assustadora que eu já tinha ouvido na vida. Você é a Liak! Eu disse ainda sem enxergar direito, mas consegui ver uma mulher estranha, com uma máscara que cobria seu rosto, mãos monstruosas com unhas extremamente longas. E eu pude jurar que vi a língua dela saindo por baixo da máscara para fora. Ela era enorme! Você demorou! A gente que sabe quem sou eu agora! Agora? Então eu estava certo! Você é a mulher bonita que vinha me seguindo! Não me acha bonita agora? Ela disse isso removendo a máscara. Aventureiros era um rosto pútrido, cheio de feridas e com cor de terra escura. Não é bem meu gosto, mas sempre tem uma tampa para toda panela, né? Certeza que tem alguém que vai curtir essa beldade que você é. Inclusive tem um senhor na cidade que é certo que ele vai gostar de você. Eu posso ir até lá e... Você tem o poder da magia negra. Posso sentir. Poucos foram aqueles que conseguiram me controlar como você fez. Te farei meu discípulo. Magia negra? Ah, voz dolorosa, você diz. Eu sei, é uma magia um pouco macabra, mas não é pra tanto, né? Eu toco música, não vou servir pra ser seu discípulo, não. Quer ouvir? Eu toco pra você, ó. Cheia de manias, toda dengosa. Você é esperto! Faz com que as pessoas pensem que é fraco. Você é um grande usuário de magia arcana e a usa de uma forma incomum. Consigo ver que aprendeu cada vez mais poderes por onde passou. Saber ser invisível é uma habilidade essencial para o Liak. Está decidido. Você será meu discípulo ou então morrerá aqui. E agora? Para com essa risada, por favor. Tá me deixando nervoso. Escuta, eu adoraria ser seu discípulo, mas cara podre não combina com trovador. Eu preciso dessa carinha bonita pra seduzir, sabe? Então agradeço a oferta, mas eu... Seus insultos e gracinhas não irão livrar de mim. Eu vejo através de você sua fachada, assim como você é através da minha. Irei lhe obrigar a obedecer, assim como... Nesse momento eu disparei um ruído estridente com todo o meu poder na cara feia da Liak, que já estava de máscara de novo. Ela vacilou para trás com um impacto. Eu levantei e corri, mas a língua esticou até mim e me deu uma rasteira que me fez cair com tudo com a cara no chão. Agora, irei penetrar a sua carne através desse ritual. Você renascerá obediente e fiel a mim. Ah, não. Será que eu vou pro Valhalla? Pra Niflheim ou pra Helheim? Se esse mundo é justo, eu vou para o purgatório, Niflheim. Se prepare, irá doer. Nesse momento, vários piques raivosos atacaram Liak com uma ferocidade que eu nunca vi antes e não paravam de chegar. Olhei para a direção de onde eles vinham, enquanto os piques davam o maior chilique em cima da Liak, e vi o Doran de mais cedo. Gatito, que bom te ver! Também é bom te ver. Agora corre daí, nha. Gato inútil! Não sinto magia negra em você. De nada me adianta o invocador. Como ousa se intrometer? A Liak se transformou em um dragão de Komodo, disparando chamas por sua boca, o que assou todos os piques com seu impacto flamejante. Enquanto isso, Gatito e eu corrimos em direção à costa. Eu tenho um barco naquela direção, vem! Ótimo, porque eu cheguei aqui remando uma folha.
Nesse momento eu parei e olhei pra ele com dúvidas, dizendo: folha? Agora não é hora disso. Gatito voltou pra trás, me pegou pelo braço, me puxando. A Liaque vinha voando atrás da gente. Isso tá ficando ridículo. Eu disparei vários ruídos estridentes com a minha guitarra em direção a Liaque, mas ela desviou de todos, continuando a voar em nossa direção, enquanto a gente continuava correndo. A gente vai morrer, a gente vai morrer! Já que não será meu discípulo, jovem malandro, os dois serão julgados no inferno! Morram! Mais um golpe avassalador vinha em nossa direção. Nós nos aproximávamos de uma colina. Pula! Eu e Gatito pulamos e caímos de cima da colina. O ataque da Liaque passou por cima de nossas cabeças e, graças aos meus cálculos, nós caímos praticamente em cima do barco a remo que me trouxe até o vulcão. Gatito, que havia caído dentro d'água, segurou na polpa do barco e, girando seu rabo, fez ele deslanchar como se o próprio Doran fosse um motor. A Liaque gritava de ódio e foi possível ver o vulcão Krakatau reagindo à sua raiva, expelindo um estouro de fumaça. Sorte que ela não é tão poderosa a ponto de fazer o vulcão entrar em erupção. Depois de chegarmos à praia, eu agradeci muito ao Doran pelo resgate. Você não ia embora hoje à tarde? Alguma coisa me dizia que você iria fazer besteira. Então comecei a te procurar e ninguém mais tinha te visto, né? Um ferreiro estranho lá na tribo do Jati disse que tinha te mandado ir no vulcão. Aí eu somei 2 mais 2, né? Ninguém nunca viu Niaki, porque provavelmente ela deve estar no lugar de Dewata onde ninguém pode ter permissão para ir lá. Meu barco está quase partindo nessa hora, então eu estou muito irritado contigo. Peguei uma folha e fui remando atrás de você, né? Odin te pague, Gatito. Eu provavelmente seria um Liaque a essa altura, me transformando numa cobra e comendo ratos. Mas o que você foi fazer lá, afinal das contas, né? Nessa hora eu tirei o cadáver do dragão de Komodo da minha bolsa. Ele tinha sido tão achatado pelo ataque da Liaque que mais parecia uma folha de papel. Pra que você quer isso? E quando foi que você pegou isso naquela confusão, né? Enquanto seus piques atacavam a bruxa véia, eu enfiei um na bolsa. Ela matou um monte deles que estavam em volta. Preciso do couro deles para fabricar uma arma. Olha, sinceramente eu prefiro não saber mais do que isso, né? Bom, eu tenho o último barco partindo daqui, em alguns minutos. Se não for agora, ficarei preso em Dewata por semanas, né? Muito obrigado. Preciso terminar meus assuntos aqui antes que anoiteça e a Liaque venha atrás de mim. Também parto hoje no último barco do dia. Eu abaixei e abracei o Doran baixinho, como quem abraça uma criança. Eu agradeci mais uma vez e nos despedimos. De volta à tribo, eu entreguei a Gati o dragão de Komodo amassado. Ele ficou indignado, perguntando o que eu fiz com o pobre animal. Levou um bom tempo até ele conseguir tirar o couro e esticar todo de novo. Ele usou o couro para fazer o punho das armas, a minha e a dele, e me disse que a arma se chamava Afago. Era uma adaga e que ela tinha propriedades mágicas que serviriam para me curar ao mesmo tempo que eu atacasse com ela. Claro que eu não contei ao mestre ferreiro que eu iria vender sua preciosa arma para poder juntar uma grana. Pois é. Após ajudar Gati, eu corri para o porto, onde pude entrar no navio e zarpar. Se você gostou da história, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o Soneto a crescer. E se você quiser me ajudar em game, dê um trocado para o seu trova! Do jeito que tá escrito aqui na tela o meu nome, viu? Mas só se você quiser. E nos siga nas redes sociais, temos várias delas. Acesse o Linktree para as conhecer. Agora, se vocês me derem licença, eu preciso pesquisar um jeito de me proteger e me afastar de uma Liaque raivosa. Ó, beijo do Trova!